você? Estamos começando mais um programa Tarde com Deb, programa especial para você que está em casa, que está curtindo hoje o nosso programa, está tendo a oportunidade de assistir aí pela primeira vez. Seja muito bem-vindo à nossa TVI e hoje o nosso assunto é mentes perigosas. Transtorno bipolar, você conhece alguém que tem um comportamento diferente? E você lembra os assassinos mais famosos que mataram e disseram que não mataram? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. O que acontece com essas pessoas que matam e depois não fizeram nada, só que foram condenados. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso com a nossa convidada de hoje, que é a doutora Solange Dantas, psicóloga, e vai falar pra gente um pouquinho sobre todos esses assuntos. O que significa esquizofrenia, psicopatia, tem muito psicopata andando por aí que a gente nem desconfia muitas vezes, né? Solange Dantas, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. Seja bem-vinda sempre. E já vamos começar falando sobre esquizofrenia. O que acontece com as pessoas que são esquizofrênicas e o que vem a ser a esquizofrenia, Solange? Bem, a esquizofrenia é uma doença que faz parte da parte mental, que a gente costuma sempre chamar muita atenção das pessoas, porque hoje se valoriza muito o corpo, mas se esquece da mente. Claro que em relação a 30 anos atrás isso evoluiu, hoje as pessoas ainda têm essa consciência e se preocupam um pouco mais. Mas ainda não é dada a devida importância à mente, tanto é que nós não temos um número suficiente de profissionais da área, nós não temos atendimento específico nesta área como deveria, porque corpo e mente não se separam. Então não adianta nada o indivíduo estar com o corpo saradão, que hoje todo mundo cuida muito do físico. Exatamente. Todo mundo quer estar bombado, quer estar tanquinho e tal, mas a gente tem visto muita gente doida no sentido geral da palavra. O que é isso? As pessoas estão adoecendo mentalmente, até em função dessa correria, do estresse e tudo mais, e é uma parte que ainda não é dada a devida importância. Então, para se entender, numa linguagem bem simples, o que é um esquizofrênico? O esquizofrênico é aquele indivíduo que ri num velório e chora no circo. Quer dizer, ele tem um comportamento totalmente fora da realidade. Então, isso, claro, quando ele já está num estágio avançado do problema, né? Mas é aquela pessoa que começa a apresentar comportamentos estranhos, ele vai se isolando, ele acaba ficando no mundinho dele, então é aquela pessoa que muitas vezes começa a ficar dentro do quarto e não quer sair para nada e também não permite a entrada de outras pessoas. Às vezes ele fala sozinho, ele tem uma série de comportamentos que mostram que ele tem um distúrbio sério de conduta, né? Só que a gente não tem que pensar só no comportamento absurdo, porque isso nem sempre ele apresenta, só vai apresentar quando ele já está num grau de problema muito acentuado. Então é preciso que as pessoas estejam atentas e a qualquer sintoma de comportamento diferente, procurar ajuda e orientação para ver o que pode ser feito, porque como toda doença, a maioria das doenças não tem cura, tem controle. Agora, se controlado, se medicado adequadamente, ele pode viver uma vida sadia, sem grandes problemas, né, para ele e para as outras pessoas. Sim. O esquizofrênico, ele pode trazer algum mal para a família? Pode fazer mal para as pessoas que estão próximas a ele, Solange? Sim, ele pode, sem ter o devido controle. Por quê? Porque, por exemplo, em algum surto ele ouve vozes, ele recebe ordens que não existem, mas na cabeça do esquizofrênico aquilo é real. Aquilo está acontecendo. Então, às vezes, num surto, ele pode, como já aconteceu e acontece, infelizmente, até com uma certa frequência, matar pai e mãe ou agredir pessoas próximas, porque na mente dele ele está ouvindo uma ordem, como se aquela pessoa, ele olha para aquela pessoa que às vezes é a própria mãe, como se fosse uma bandida, um assassino, e aquilo atormenta tanto que naquele momento não é aquela pessoa querida, não é o filho, não é o marido, é o doente que se manifesta. Por isso a importância de se conscientizar a respeito dessas doenças, que são sérias, que precisam de tratamento e que não estão estampadas no rosto. A gente conhece muita gente bonitona, aparentemente normal, né? E que tem um problema sério e que muitas vezes a própria família, por preconceito e por desinformação, ainda mascara e esconde
né? Não leva, não procura um profissional, principalmente se for na cidade. E faz de conta que não existe não nada, existe, que nada aconteceu problema. e que não tem nada a ver. Isso. E aí acaba, na verdade, protelando ainda mais o problema e deixando um pouco maior ainda a situação do que já é. A depressão em si, Solange, quando chega num grau muito extenso e muito grave, ela pode também chegar a virar esquizofrenia? Não, a depressão é uma doença que muita gente confunde com fraqueza de caráter, que não tem nada a ver com isso. Um dos sintomas da depressão é a tristeza, é a apatia, é o desânimo, mas a pessoa, ela causa mal para ela própria, né? É aquela vontade muitas vezes de morrer, e ela vai se entregando. E a depressão é como uma gripe, existem vários tipos. Você às vezes tem um resfriado leve, às vezes tem febre, às vezes precisa de uma medicação mais forte. Muitas pessoas, a maioria das pessoas, já viveu algum momento depressivo na vida, seja pela morte de um ente querido, seja a perda de um animalzinho, momentos de tristezas mais acentuados, que da mesma forma como eles vêm, eles desaparecem, né? Que é o que a gente chama de depressão reativa situacional. Quer dizer, é em função de alguma situação que provocou aquela tristeza mais acentuada. Mas é importante lembrar que depressão não é tristeza. A tristeza é um dos sintomas. Mas a depressão independe de você estar alegre. Às vezes a pessoa tem tudo, aparentemente não tem problema, e fala, mas o que está acontecendo? Está tudo bem? E a pessoa está nesse desânimo total. A gente tem no organismo a serotonina, que é responsável pelo nosso bem-estar, pela nossa disposição. E em algumas pessoas isso às vezes está abaixo do nível necessário. Então por isso que é sempre importante procurar um médico para que ele faça um diagnóstico adequado e, quando necessário, vai fazer a medicação, que é muitas vezes um remédio que vai repor essa serotonina. Se não tiver isso, a pessoa dificilmente consegue reagir. Agora, é claro que nem todo caso é caso para tomar a medicação. Sim. Ela pode ser uma depressão mais leve, mais acentuada, e é importante que a pessoa consiga identificar, porque identificando ela vai saber tratar adequadamente. Sim, aí ela vai, no caso, procurar um profissional, pode ser um psicólogo, pode ser um psiquiatra, para poder, de repente, conversar, porque às vezes a pessoa não tem abertura para conversar em casa, né? Todos nós temos problemas e dificuldades, e às vezes em algum momento da vida a pessoa está mais frágil, e qualquer coisa que antes ela tirava de letra pode derrubá-la. Então é importante que a família entenda. Eu sempre trabalho orientando familiares. Por quê? Porque quando a família entende, ela ajuda. E ajudando, o resultado é mais depressa. Muitas vezes, por desinformação, a família prejudica e piora o quadro. Porque, por exemplo, a pessoa está lá deitada, desanimada, que isso é quadro típico da depressão. A pessoa não tem vontade. Tá um dia lindo, tal, ela não quer saber, ela quer ficar quieta no quarto, dormir, porque enquanto ela dorme ela não pensa, enquanto ela não pensa ela não sofre. Aí chega a pessoa no desejo, claro, de ajudar. Ah, mas também você não se ajuda, sai dessa cama, vamos passear. Quer dizer, a pessoa se sente mais humilhada ainda, ela se sente pior, porque ela vê que ela está causando problema, que ela está causando sofrimento às pessoas que ela ama. Então é muito perigoso, porque a pessoa com depressão, dependendo do estágio da depressão, ela tem às vezes pensamentos negativos, ela pensa em acabar com a própria vida, porque ela não vê saída para aquilo, e o sofrimento é tão grande que ela quer dar um fim. E aí quando acontecem situações como essa, aquilo é reforçado na mente da pessoa, tá todo mundo cheio, eu estou dando trabalho, pelo menos se acabar, acaba o sofrimento de todo mundo, chora um pouco e pronto. Então é importante que a família tenha essa consciência para saber como ajudar, porque no ímpeto de ajudar às vezes acaba piorando. Com certeza. E no caso do psicopata, Solange? Nós temos, infelizmente, hoje, né, tem até aquela frase de perto ninguém é normal, né? Todo mundo tem algum problema, todo mundo tem alguma dificuldade, mas hoje a gente tem visto muito pessoas frias, levadas até por um certo modernismo, né? Porque tudo pode, impunidade, nada acontece. E hoje o egoísmo está muito em alta. É muito eu vou fazer, é meu, sou eu e o resto da sociedade já era. Desde pequeno. Sim. Então é claro que isto é um distúrbio sério de conduta e comportamento, que a pessoa já nasce, ela vai piorando e desenvolvendo e aperfeiçoando, se é que a gente pode chamar assim, no decorrer da vida, né?
Então já mostra, tem traços às vezes desde a infância, aquela criança fria que faz aquelas maldades e não se arrepende, não tem sentimento. Você fala, gente, parece que não tem sentimento, não chora por nada, não está nem aí, e vai crescendo e vai piorando isso. Então são aquelas pessoas que demonstram uma frieza muito grande e que não, infelizmente não está escrito na testa. Então, por isso que as pessoas precisam sempre entender, é preciso que a gente tenha consciência para saber identificar aquilo que é certo do que é errado, para que muitas vezes você deixe de conviver com pessoas desse tipo e achando que é normal, né? Muitas vezes sua filha se envolve com um rapaz que é totalmente psicopata e ele vai demonstrar em alguns momentos, em alguns comportamentos, e a pessoa nunca vai acreditar porque ela acha, imagina, é porque ele estava nervoso, coitado, mas é porque aquela famosa frase, Solange, se você não me ama, não tem problema, eu amo por mim e por você, isso. É uma frase de psicopata? Pelo amor de Deus, gente, isso é a coisa mais idiota e mais absurda que existe, não tem como. Quer dizer, não tem como eu amar duplamente, eu tenho que ser amada em primeiro lugar e eu tenho que me amar, né? Se você deixa a responsabilidade de te amar para o outro, chance de ser infeliz é muito grande. Então a maioria das pessoas, isso parece que é meio do ser humano, né? Todo mundo quer ser um pouco de herói, né? Eu tô namorando com uma pessoa que está no mundo das drogas, mas eu vou conseguir tirá-lo das drogas, por amor a mim ele vai parar. Quer dizer, a gente fala, gente, toma muito cuidado, porque isso é muito perigoso. Você não é terapeuta e mesmo que você seja, naquele momento, você é a namorada, é a amante, a noiva, o que você quiser, menos a terapeuta dele. Porque você tem o vínculo, não vai ser possível. E é o que não pode ter, né? Exatamente. Então, assim, esse negócio, todo mundo quer ser um herói. Então, não, olha, ele era bandido, sem vergonha e tal, mas começou a ficar comigo, mudou. Hoje é uma outra pessoa. O psicopata não muda. É muito difícil, ele tem que ter tratamento, mas na maioria das vezes, se você não tiver um controle muito grande e desde o início, ele poderá sim ter atos translocados que coloquem em risco a vida não só sua, como das pessoas que estão próximas. Então é preciso que se tome cuidado e que se identifique. E hoje as pessoas apostam no vale tudo, né? A pessoa mostra que não tem determinados, eu acho que assim, princípios, né? Você tem que, quando você conhece uma pessoa, você tem que prestar atenção nos princípios dessa pessoa, porque isso mostra tudo. Aquela pessoa que não tem nada, não acredita em nada, não tem religião, não respeita pai e mãe, não tem sentimento por amigos, não consegue manter uma relação, ele está mostrando que ele é uma pessoa que tem um distúrbio sério de comportamento. Daí desenvolver uma doença. Aí vai ficar mais complicado cada vez mais que você tentar fugir de uma determinada situação. E o nosso assunto sobre mentes perigosas volta daqui a pouquinho. Nós vamos falar sobre os maiores assassinos aí de toda a história, os assassinos mais conhecidos pelas mídias, foram condenados, outros não. Nós vamos falar sobre isso, mas antes da gente ir para o intervalo, tem um recadinho aqui do Acesso Card. Moisés Rocha traz novidades para você aqui no nosso programa Tarde com Deb. Veja. Você não usa cartão para suas compras? Você recebe o seu salário e paga suas contas em dinheiro vivo? Não tem como comprovar renda? Então eu vou te mostrar uma novidade, o Acesso Card, o cartão para compras e saques que você pode ter sem aprovação de crédito ou comprovação de renda. E o melhor, não tem juros. O Acesso Card é o seu cartão pré-pago recarregável Mastercard, aceito em milhões de estabelecimentos comerciais por todo o país. Você carrega o Acesso Card com o valor que você quiser e usa em suas compras na internet, para ir ao cinema, ao supermercado e muito mais. Além disso, você pode sacar dinheiro na hora que quiser em qualquer caixa eletrônico sinalizado com a marca Cirrus. Acesse agora o site www.acessocard.com.br e adquira o seu. Com o Acesso Card você não tem risco de descontrole no final do mês. Você determina o valor que pode gastar, carrega o cartão e pronto! Você também pode pagar a mesada de seus filhos ou delegar valores para empregados e controlar todos os gastos pela internet e celular. Não é genial? Acesse agora o site acessocard.com.br e adquira o seu. É fácil, rápido e seguro. Vamos lá, acessocard.com.br. Acesso Card, o cartão que você pode ter. Chocolate Restaurante. Cardápios diferenciados todos os dias. Sempre com uma variedade de saladas, vários tipos de carne na churrasqueira, garçonetes qualificadas, atendimento VIP, estacionamento próprio e ambiente climatizado.
Venha conferir. Rua Guglielmo 44, atrás do Colégio Politécnico. De volta com o nosso Tarde com Deb. Hoje o nosso assunto: mentes perigosas. Transtorno bipolar. Você conhece de repente algum psicopata? Ou imagina que alguma pessoa aí do seu âmbito familiar pode ser esquizofrênico? O nosso assunto hoje é com a doutora Solange Dantas. Mentes perigosas. Muitas pessoas nem imaginam que podem estar aí vivendo, convivendo com muitas dessas pessoas que são, na verdade, doentes, né, Solange Dantas? Como funciona o transtorno bipolar? O transtorno bipolar é o que antigamente era conhecido como psicose maníaco depressivo, que é isso. Ao mesmo tempo que a pessoa está em alta, ela está em baixa. Então ela tem comportamentos total. Você fala, gente, o que é isso? De manhã é uma coisa, de tarde é outra. Então aquela pessoa que de manhã às vezes está super animada, agitada e quer fazer, de tarde está down, totalmente para baixo, não quer fazer nada, desanimado. Então quando esse comportamento começa a oscilar muito, é sinal de que existe algum problema. Então você fala, mas o que afeta isso? Afeta porque são aquelas pessoas que, por exemplo, de manhã ela está numa animação total, então ela quer gastar. Aí depende da pessoa e depende do comportamento, cada um reage de uma forma, mas existem pessoas que quando estão eufóricas, elas têm que sair e vão às compras, outras vão comer, quer dizer, tudo que é exagero é problema, né? Num outro momento é exatamente ao contrário, não quer fazer nada, não tem ânimo para mais nada, então é um comportamento que oscila, trazendo complicações, e você pode imaginar isso numa relação. De manhã o marido tá uma graça, comprando tudo, fazendo tudo, beijinhos e abraços. De tarde tá dando coisa na sombra. De tarde vira um demônio. Quer dizer, não tem como você aguentar nem conviver. E quando tá naquela euforia, muitas famílias acabam às vezes quebrando por conta disso. A pessoa sai, por exemplo, às compras ou gasta excessivamente porque ela acredita que, imagina, eu vou conseguir pagar, isso aqui é ótimo, vai ser bom para a família. Então às vezes compra um monte de coisa desnecessária. E hoje está muito em alta isso, né? Porque tudo a moçada justifica que, eu acho que eu sou bipolar. Às vezes também a gente precisa chamar atenção, porque tudo hoje, todo mundo quer rotular. Hoje até a criançada, eu estou com depressão. Isso é estresse, eu estou estressada. Se você apertar e perguntar o que é, a pessoa não sabe nem o que está falando. Sim. Mas de tanto que escuta, todo mundo se rotula. Então hoje todo mundo acha que tem, eu sou bipolar. E nem sempre isso é real. Às vezes você é compulsivo e acha que é bipolar. Exatamente. Então eu costumo brincar e eu digo, olha, as doenças são primas entre si. Se você pegar os sintomas de depressão, de ansiedade, do estresse, é tudo meio parecido. Por isso que é importante, na dúvida, você procurar um profissional competente para fechar um diagnóstico adequado. Porque senão você mascara uma situação, trata de uma coisa sendo outra, né? Mas o transtorno bipolar hoje está bastante em alta, a gente vê muito isso. E atrelado a isso também, muito falta de limite, que muita gente acaba rotulando como transtorno bipolar para não passar por falta de educação, por indelicadeza. Então daí a necessidade de um diagnóstico adequado. E isso não pode acontecer de jeito nenhum, porque senão acabam acontecendo casos errados, casos aí que não deveriam acontecer, como os casos que nós vamos falar agora. Solange Dantas, como você avalia Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá, que foram aí determinados pela justiça assassinos da Isabela Nardoni, que era uma criança de 5 anos, foi jogada do 6º andar do edifício London pelo próprio pai, no caso, que ficou comprovado aí pela justiça, e eles foram condenados por isso. Como você avalia esses dois? É difícil você avaliar o que pode ter acontecido exato no momento. Eu não sei se esse rapaz era usuário de drogas. Hoje todo mundo, a maioria da juventude aí exagera na bebida, na droga, e nem por isso se rotula como drogado, como dependente, né? Mas muitos fazem uso. Na minha cabeça, uma pessoa normal, em sã consciência, sem estar alterado por nenhuma coisa, nenhuma substância química, precisa ser considerado um doente mesmo para fazer o que fez. Porque independente de ser a filha, piorou sendo a filha. Né? Você não faz isso com ninguém, com animal, com nada. Imagine você jogar a sua própria filha. Então, na minha visão, essa pessoa estava alterado com alguma substância química e muitas vezes numa relação doentia, porque os relacionamentos hoje estão doentes, né? A gente percebe desde muito novo aquele controle, aquela possessividade. Antigamente os pais eram muito mais firmes com os filhos e aí os namoros eram mais naturais. Hoje eles têm muito mais liberdade
e eles estão ficando muito mais doentes. Muitas vezes não tem idade, não tem preparo, e aí fica naquela insegurança, porque se transa comigo vai me trair, vai transar com meu amigo, e aí aquela possessividade que controla pelo celular, não, você tem que ligar do telefone fixo, que é para eu ter certeza que você está na sua casa, quer dizer, uma coisa doentia, patológica. Então, essa relação só podia ser uma relação doente. E aí, muitas vezes, enciumada, porque a menina lembra a mãe, a menina traz recordações do casamento e tal, podia estar chantageando e tudo mais, e a paciência que deveria ter com uma criança não devia existir. Se a menina for uma menina esperta tal, de repente falava coisas que a madrasta não queria e não gostava de ouvir, então, uma mente doente totalmente. Né? Não sei, não posso dizer que ele seja um esquizofrênico, que na maioria das vezes também, quando acontecem crimes assim, logo as pessoas querem rotular como doente mental para se livrar da punição. Sim. Então, normal não pode ser. Agora, precisa ver se realmente tem alguma patologia, tipo, ouviu vozes, empurra essa... põe pra fora, é um demônio, não sei o quê. Porque aí todo mundo quer se esconder atrás disso para não ser punido. Sim. Me parece que até hoje não teve nenhum laudo que comprovasse. Não. E na verdade a pena deles também foi uma pena pesada. Para ele 31 anos, 1 mês e 10 dias e para ela 26 anos e 8 meses. Agora vamos falar de um outro caso, que essa daqui é a mais engraçadinha de todas, vai. Porque ela acha que todo mundo é palhaço, mas na verdade palhaça é ela, né? A Suzane von Richthofen. Ela matou. Ela mandou matar, matou junto, ajudou o pai, o Manfred, e a Marísia, que era a mãe dela. Matou os dois, dormindo, eles estavam dormindo, foram mortos a pauladas. E isso em 31 de outubro de 2002. E ela foi lá pro velório, chorou no enterro, se descabelou. E eis que ela queria só era ficar com a herança. Sim, só com a herança. E absurdamente os mandantes, os comparsas dela, né, o Cravinho, já estão em liberdade condicional. Então, isso é um caso de esquizofrenia, Solange? Seria um caso para se rotular como esquizofrenia, no caso dela? Não, me parece... Deles não, porque ele foi agido pelo impulso de estar namorando, enfim, de repente de querer ganhar um pouco mais. Não, enfim. Me parece, eu nunca soube que ela tivesse esquizofrenia. Ela é uma psicopata, quer dizer, aquela assassina, confessa, maldosa, que não tem sentimento, uma pessoa fria, calculista, que determina aquilo que ela quer. Ela queria o dinheiro e na cabeça doentia da pessoa, ela acha que os meios justificam os fins. Então não tem arrependimento. Não tem arrependimento. O esquizofrênico, ele também é um doente, mas você percebe no comportamento. Porque é aquilo que eu disse, ele ri no velório e chora no circo. Você fala, esse cara é doido, não tem? E o psicopata não. O psicopata você não percebe muitas vezes, ele conversa, é uma pessoa finíssima, você olha, você não diz. É só através do comportamento e das atitudes, né? Então, e claro, as pessoas com quem você que convivem mais proximamente acabam percebendo num comportamento hoje aqui, numa frase ali, numa atitude no outro momento. Mas ela não me parece esquizofrênica, não. Ela me parece uma psicopata, uma pessoa que realmente precisa continuar fora da sociedade, porque você pode calcular uma pessoa que tenha um ato como esse, com pai e com mãe, como é que ela vai agir com qualquer outra pessoa. Exatamente. Né? Então é isso que a medicina precisa identificar corretamente, para que a gente não coloque novamente no convívio da sociedade pessoas perigosas, como é o que acontece com frequência. O cara sai e em seguida ele vai matar de novo, ele vai recidir. Aí vão dizer, olha, não podia ter saído porque realmente ele não teve cura, não fez um tratamento adequado, que é o que não acontece. Né? Até onde eu sei, se ela fosse uma esquizofrênica, ela tinha que estar num hospital psiquiátrico, detida, porém sendo tratada. E não me parece que eu não escutei falar absolutamente nada, nem de medicações e tudo mais. Inclusive pela internet também a gente chegou a ver imagens dela com a Ana Carolina Jatobá, as duas conversando, enfim. Vai saber o que se passa lá, né? Mércia Nakashima foi morta aí pelo namorado e pelo ajudante dele, o Evandro Bezerra, e o Misael Bispo aí, ele foi condenado a 20 anos de prisão. E ele disse que não matou ela de jeito nenhum, Solange. Eu não matei. Ele disse no julgamento, por várias vezes, quando foi perguntado, eu não matei. Mas ele sabe que se ele disser que ele matou, ele assume o crime. Infelizmente, no nosso país, as leis são muito brandas. Quando você fala assim, olha, pegou o tempo máximo e tal.
Eu não sei por que o povo comemora, porque a gente sabe que ele vai cumprir 1/6 dessa pena. Sim. É bom comportamento, que bom comportamento, uma pessoa que você fala, mas então não tem perdão? Não é questão de não ter perdão, mas então não diga que pegou 30 anos, diga logo que pegou 5, 6, porque o que acontece é isso, pega 30 anos, em vez de ficar realmente os 30 anos lá fazendo alguma coisa para tentar melhorar o indivíduo, não, ele fica lá detido, ele não tem o que fazer, claro que ele vai ter um bom comportamento. Aí ele tem a pena reduzida, sem ter tratamento adequado. Nós estamos colocando na rua novamente pessoas doentes, pessoas violentas, e isso a estatística mostra a todo momento. Quantos nas saidinhas acabam cometendo novamente outros atos? Quantos estupradores que terminam de cumprir pena e que saem e vão estuprar novamente? Então isso é um motivo de preocupação. Eu acho que tinha que ter uma mudança urgente no código, e esse indivíduo, ele sabe porque está metido com a polícia, advogado, ele sabe que se ele não admitir a culpa, ele não quer produzir culpa para ele próprio, que a lei garante e tudo mais, então ele vai sustentar até o fim. Agora quem matou? Papai Noel. Quer dizer, é claro, mas ele sabe e infelizmente a lei acaba favorecendo. Lá na frente pode ter certeza que o fato dele nunca ter confessado, vai aparecer lá um adendo na lei que diz, olha, como ele nunca confessou, então ele tem 5 anos a menos, ou qualquer benefício que vai ter. E ele sabe disso, porque é do meio. Então ele nega piamente até o final. Crimes passionais, crimes por qualquer coisa que seja aí, histórias na sua cabeça ou leviandades, isso vem acontecendo com muita frequência, não é para acontecer. E na verdade todo mundo tem um pouquinho de maluco em si. Só que na verdade, maluco mesmo é quem acha que o outro é são. E não é, né, Solange? Qual que é a dica que você deixa para as pessoas que estão em casa para poder observar melhor o outro, para poder de repente analisar e chegar de repente a algum sintoma ou algum diagnóstico de que possa ser algum transtorno, de que possa ser algum problema? Qual que é a dica que você deixa? Primeiro a gente tem que assim, não alarmar as pessoas que estão nos ouvindo achando que todo mundo, né? Porque senão as pessoas vão começar a ficar doentes em função do medo. Mas as pessoas precisam fazer algo que hoje está meio de lado. As pessoas hoje com tanta tecnologia, elas não têm mais tempo para conhecer olho no olho, para conversar, porque isso é que conta. E hoje as pessoas estão só ligadas na máquina. Então, quando você conversa às vezes com o jovem, fulano te mandou um abraço. Onde você encontrou com ele? Não, pela internet. O meu namorado, e daí? Mas já saíram, já foram ao cinema? Não, só pela internet. Quer dizer, então hoje muita gente está trocando o contato tete a tete, aquela coisa de olho no olho, de você conhecer as pessoas pela máquina. E a máquina não conhece ninguém, porque papel aceita tudo, internet, teclado aceita tudo, ali você se transforma na pessoa que você gostaria muitas vezes de ser. E o outro do lado de lá se encanta. Então a dica que a gente dá é que tem coisas que não mudam nunca. Você tem que ter a educação, você tem que ter o contato com as pessoas, a amizade, o namoro, o nome já está dizendo. Muita gente hoje, pelo modernismo, mal conhece a pessoa, 2 meses depois está morando junto. Quer dizer, muitas vezes você está dormindo com o inimigo e não imagina. Só porque ele é bonitinho, gatinho, ou porque a menina é gostosinha, charmosinha, quer dizer, estou morando junto. Quem é? Quem é a família? Você conhece? O que gosta, o que faz? Quer dizer, tem princípios parecidos com o seu? Ou é uma pessoa totalmente criada? Porque infelizmente hoje a gente vê aí de tudo, né? Então criada vamos prestar pelo um pouquinho mundo. mais de atenção nesses detalhes e nesses pontos aí que são primordiais para se começar uma relação. Solange, quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigada, eu é que agradeço, é sempre um prazer estar com vocês. Seja bem-vinda sempre. E o meu beijo para você que está em casa, está curtindo aí o nosso programa. Mande o seu e-mail, visite aí a nossa fanpage. Beijo grande, fiquem com Deus e até amanhã.